Agora a gente vai trabalhar um exemplo de caixa e equivalentes de caixa envolvendo operações em moeda estrangeira. Mas primeiro, vamos relembrar alguns conceitos tratados em vídeo anterior. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 02, na data de cada balanço patrimonial, os itens monetários em moeda estrangeira devem ser convertidos utilizando a taxa de fechamento do período, sendo que as variações cambiais devem ser reconhecidas como receita ou despesa do período em que surgirem. Então, digamos que a companhia Gávea possuía o seguinte saldo em caixa no início de dezembro de 2019. Então, essa é a estrutura do ativo circulante dela. Ela possui caixa em moeda nacional de R$ 600 e depósitos bancários em moeda nacional de R$ 200. Em 6 de dezembro de 2019, a companhia iniciou uma conta corrente nos Estados Unidos, cujo objetivo é mantê-la para pagamento de certa quantidade de matéria-prima que está sendo negociada com um de seus novos fornecedores, o qual opera nesse país. Então, aqui a gente vê que é uma operação que envolve equivalente de caixa, é a abertura de uma conta. A companhia Gávea espera que o negócio seja firmado ao final de janeiro. A empresa constituiu a conta com $100 mil americanos, pagando em moeda corrente brasileira convertida em dólares, para fins de simplificação. Aqui é para que a gente não precise se preocupar com o processo de adquirir dólares e transferir dólares. A companhia Gávea precisará, evidentemente, manter controles para essa conta em moeda estrangeira. Afinal, ela tem uma conta em moeda estrangeira e vai ter que recorrentemente convertê-la em moeda real aqui para o Brasil até que essa conta se realize, ou seja, até o momento dele pagar o seu fornecedor. No entanto, no balanço patrimonial brasileiro, o saldo deverá estar em reais, evidentemente. A devida conversão ocorre com base na taxa cambial do dia da compra, conforme prevê o pronunciamento técnico CPC 02. Outra informação que a gente tem aqui, em 6 de dezembro de 2019, o dólar estava cotado a R$ 4,18. Então, vamos prestar atenção. A companhia Gávea, ela abriu uma conta corrente nos Estados Unidos a fim de pagar um fornecedor cujo valor da operação é $100 mil americanos. No momento da abertura da conta e da compra do dólar, né, para ser passado para essa conta, o dólar estava cotado a taxa corrente de 4,18. Então, no momento que ela abriu a conta, o dólar estava 4,18. Então, o reconhecimento contábil dessa conta em reais vai ser de $100 mil americanos vezes 418, ele vai representar 418 mil reais. Então, aqui a gente consegue já fazer a contabilização. A gente vai ter um débito em depósitos bancários em moeda estrangeira, que é uma conta do balanço patrimonial, ativo circulante, e está dentro de caixa e equivalentes de caixa. E a contrapartida, aqui para simplificação, eu registrei o crédito em caixa em moeda nacional, para fins didáticos, porque evidentemente a empresa deveria comprar o dólar para então fazer a transferência. Mas aqui a gente pode deixar nessa conta, 418 mil reais. Aqui a gente tem a estrutura do ativo circulante após o reconhecimento dessa nova conta. Então, a gente fica com o caixa e equivalentes de caixa constituído pelo caixa em moeda nacional, agora reduzido o seu valor, porque a gente creditou o valor daqui, depósitos bancários em moeda nacional, que não mudou, e a nova conta, depósitos bancários em moeda estrangeira. Deixa eu marcar aqui, depósitos bancários em moeda estrangeira, agora de 418 mil reais. Agora, a gente tem a informação de que em 31 de dezembro de 2019, o dólar fechou a R$ 4,01. A companhia Gávea está encerrando o exercício e elaborando as demonstrações contábeis. Como ela deve proceder quanto à conta em moeda estrangeira? Então, se a conta em moeda estrangeira sofreu alguma oscilação cambial, qual vai ser o reflexo dessa oscilação nas demonstrações contábeis da companhia Gávea?
Então, primeiro vamos retomar essa conta. O saldo não foi modificado ainda, então ele segue em 100 mil dólares americanos. Só que se a gente converte em reais para essa data de 31 de dezembro de 2019, a gente tem que o saldo convertido seria de 401 mil reais. Ou seja, se a conta corrente da companhia Gávea se ajustasse de modo a reconhecer a variação do dólar, ela deveria estar reconhecida a 401 mil reais em 31 de dezembro de 2019. No entanto, ela está reconhecida a 418 mil reais, que foi o valor que custou para ela a abertura da conta naquela época, uma vez que não houve nenhuma modificação na conta desde que ela foi constituída, ou seja, ela adquiriu os 100 mil dólares, abriu a conta e esse dinheiro permanece lá. Então, dizemos aqui que o dólar se desvalorizou frente ao real, pois ele caiu de R$ 4,18 na data da compra para R$ 4,01 em 31 de dezembro. Essa desvalorização do dólar frente ao real que aconteceu para a Gávea foi ruim. Por quê? Porque gera para ela uma despesa com variação cambial. E essa despesa deve ser reconhecida no resultado desse exercício, respeitando o regime de competência. Ou seja, se a Gávea pagou 418 mil reais pelo dólar em 6 de dezembro, e em 31 de dezembro, esse mesmo montante de dólares custaria para a Gávea 401 mil reais, quer dizer que a Gávea, nesse processo, ela pagou mais por ter adquirido em 6 de dezembro. O dólar se desvalorizou e a Gávea perdeu dinheiro. Se a Gávea revendesse esse dólar em 31 de dezembro, ela iria vender por 401 mil reais. Como ela pagou 418 mil reais, ela teria uma perda de 17 mil reais nessa operação. Essa perda aqui a gente vai reconhecer como uma despesa de variação cambial. Claro que a Gávea ela não vendeu esse dólar permanece na conta. Só que, para que a gente faça o devido ajuste monetário para o dólar, a gente precisa reconhecer uma conta. A gente precisa ajustar uma conta que estava inicialmente reconhecida a 418 mil reais para 401 mil reais. E a contrapartida vai ser um débito na DRE. Mas pensando de forma mais operacional, se a Gávea vendesse esses dólares em 31 de dezembro, ela venderia a 401 mil reais. Como ela pagou 418 mil reais, ela teria uma perda. Logo, fazendo ajuste nas demonstrações do resultado do exercício, a gente deve reconhecer uma despesa de variação cambial. A contabilização fica como débito, despesa financeira de variação cambial, em contrapartida ao crédito, depósitos bancários em moeda estrangeira, de 17 mil reais. Quando a gente olha a estrutura do ativo circulante, os depósitos bancários em moeda estrangeira não ficam mais registrados por 418 mil, mas por 401 mil, equiparando-se, portanto, à cotação do dólar em 31 de dezembro. E a demonstração do resultado do exercício vai ficar como uma despesa financeira de variação cambial de 17 mil reais. Por isso que é tão importante que empresas que fazem bastante operação em dólar ou em outra moeda estrangeira façam também operações de hedge accounting. Então, notem que a companhia Gávea ela constituiu a conta estrangeira em 6 de dezembro de 2019. Em 31 de dezembro de 2019, ela elaborou as demonstrações contábeis de encerramento do período. Assim, ela reconheceu uma despesa com variação cambial da conta para que ela seja devidamente apropriada na DRE, referente ao ano de 2019. É só a gente pensar, ela adquiriu a conta em 6 de dezembro de 2019, em 31 de dezembro de 2019, o dólar apresentou essa queda. Então, toda a despesa com variação cambial referente a essa desvalorização tem que ser reconhecida no ano que ocasionou essa desvalorização, que foi o ano de 2019, o mês de dezembro. Nos anos
posteriores, ou melhor, nos meses posteriores, o dólar pode se valorizar de novo, isso pode gerar um ganho de variação cambial para a Companhia Gávea, mas em dezembro de 2019, o que ela teve foi uma despesa com variação cambial. E então essa prática está devidamente de acordo com o regime de competência e com o pronunciamento técnico CPC 02. Agora vamos olhar este outro exemplo. A Companhia Catete possuía o seguinte saldo em caixa ao final de julho de 2019. Então, a gente tem aqui a estrutura do ativo circulante, caixa e equivalentes de caixa. A gente tem caixa em moeda nacional e depósitos bancários em moeda nacional. Em 30 de julho de 2019, a companhia iniciou uma conta nos Estados Unidos, cujo objetivo é mantê-la para pagamento de certa quantidade de materiais que estão sendo negociados com seu novo fornecedor, o qual opera lá nos Estados Unidos. O negócio será firmado em 26 de agosto de 2019, quando a empresa pagará R$80 mil pelos materiais. Desse modo, a empresa abriu a conta em 30 de julho de 2019, depositando $80 mil, pagos mediante transferência de seu banco nacional. Então, é um caso tanto quanto parecido com o anterior. Tal como no exemplo anterior, a companhia Catete precisará manter controles para essa conta em moeda estrangeira, enquanto essa conta existir, e reconhecer as devidas variações dessa taxa cambial desde o dia da compra até o momento em que essa conta deixa de existir, que provavelmente vai ser o momento em que a companhia vai pagar pelos materiais. Em 30 de julho de 2019, na abertura da conta, o dólar estava cotado a R$ 3,78. Então, o que a gente tem? O saldo em dólares é de $80 mil. A cotação, a taxa cambial do dia da compra foi de 3,78. Logo, o saldo convertido em reais é de R$ 302.400. Então, aqui a gente consegue fazer o reconhecimento inicial da operação. O débito em depósitos bancários em moeda estrangeira e o crédito vai ser depósitos bancários em moeda nacional, assumindo aqui que foi uma transferência para fins de simplificação, de R$ 302.400. E é essa a estrutura do ativo circulante logo após o reconhecimento dessa nova conta. Então, saíram saldos da conta depósito em moedas nacional e temos agora depósitos bancários em moeda estrangeira de R$ 302.400. Em 26 de agosto de 2019, o negócio foi firmado e a companhia Catete precisa pagar os $80 mil ao seu fornecedor estrangeiro. Nessa data, o dólar estava cotado a R$ 4,13. Aqui, então, a gente tem que o saldo que a companhia Catete abriu na conta, que era de 80 mil, ele permanece sendo de 80 mil. Só que agora ele está cotado a R$ 4,13. Então, imediatamente antes da empresa realizar a transferência para o seu fornecedor, o dólar estava cotado a R$ 4,13. E também, antes da empresa realizar o pagamento ao fornecedor, ela precisa fazer o ajuste da variação cambial na DRE, ajustando, portanto, por competência, a variação cambial que aconteceu nesse período. Então, o saldo de $80 mil convertido a reais nessa data fecha R$ 330.400. Então, aqui o que a gente pode analisar? O dólar, no momento em que a Catete fez a compra, ele estava cotado a R$ 3,78. Agora ele está cotado a R$ 4,13. O que a gente tem? A gente tem uma situação em que o dólar se valorizou em frente ao real. Ele aumentou de 3,78 para R$ 4,13. Então, se a Catete deixasse para abrir essa conta agora, em 26/8, quando ela precisa pagar o seu fornecedor, ela ia pagar pelos mesmos $80 mil, pelos mesmos $80 mil, o equivalente a R$ 330.400. Só que o que aconteceu? Ela fez essa conta em 30 de julho. E nesse momento o dólar estava mais barato. Então, por esses mesmos $80 mil, ela pagou R$ 302.400.
o que para ela foi bom. Se ela ao invés de pagar o fornecedor, ela vendesse esses dólares, ela teria um ganho de 330.400 reais, que seria um lucro comparado ao que ela pagou, que foi 302.400 reais. Então, comparando esses valores, comparando o que a empresa pagou pelos 80 mil dólares e o que os 80 mil dólares valem em 26 de agosto de 2019, a gente tem que a companhia Catete teve um ganho de 28 mil reais. Então, se ela vendesse esses dólares, ela teria um ganho, realizaria um ganho de 28 mil reais. Esse ganho vai ser refletido na DRE como um ganho de variação cambial. Em outras palavras, valeu a pena a companhia Catete ter constituído a conta em julho, porque o dólar subiu e ficou mais caro. E a Catete gastaria mais com uma conversão do dólar agora em 26 de agosto. Como fica a contabilização? A companhia Catete vai reconhecer um débito de depósitos bancários em moeda estrangeira para reconhecer esse aumento referente ao aumento do dólar lá no balanço patrimonial. E a contrapartida vai se dar em variação cambial, receitas financeiras. Então, ela teve uma receita com variação cambial. Por sorte da empresa, ela teve um aumento nesse período, que para ela foi muito bom. Por exemplo, se ela conseguisse renegociar e ter algum desconto, ela poderia até ter um ganho. Por sorte, porque o dólar oscila muito. E não é muito legal que a empresa fique muito dependente dessas oscilações. O ideal realmente é que ela faça operações de hedge accounting para que ela possa se blindar um pouco dessas oscilações. Porque assim como a empresa pode ter receitas, ela pode ter muitas despesas também. Para fechar, o balanço patrimonial da companhia logo após o reconhecimento da variação cambial em 26 de agosto e antes do pagamento ao fornecedor, ela ficaria estruturada dessa forma. Então, os depósitos bancários em moeda estrangeira, eles foram ajustados para o valor de 330.400, que é o valor correspondente ao dólar dessa data. E a contrapartida ficou reconhecida como receita financeira, variação cambial. Então, esse é um caso aí bem simples de operação com variação cambial. Tentei aqui trazer mais ou menos a lógica da variação cambial. Fico à disposição para retirar dúvidas, para sanar dúvidas de quem não tenha entendido alguma parte do exercício e encontro vocês no próximo vídeo.